Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Isaías, capítulo 55. Versos de 1 a 13. Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 13. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Há uma necessidade enorme em cada um de nós em ouvir-te, em escutar-te. Deste modo, em o nome de Jesus, que tu venhas falar conosco, que tuas palavras possam ser ouvidas nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O chamado escandaloso do Deus gracioso. O chamado escandaloso do Deus gracioso. Este é o nosso tema. Eu penso que vocês estão certos
de que o capítulo 55 de Isaías é um convite, é um chamado contra a lógica humana, pois é o convite do Deus Santo e justo aos que vivem famintos, sujos e falidos, aos que não têm condições de pagar a dívida espiritual oriunda da queda. A poupança das obras não é suficiente para quitar esta dívida. Este convite é um escândalo, justamente por ser um convite endereçado a quem é totalmente incompatível com o que Deus é, justo e santo. O escândalo de um Deus que chama pecadores como quem convida amigos. A gente percebe de maneira mais evidente este convite sendo escancarado no contexto do Novo Testamento, já que em Jesus este convite se torna carne e osso, substância, corpo. E Jesus, sendo este convite em carne e osso, evidencia que Deus, por ser o que é, bondoso e gracioso, não fechou as portas para todos que não tinham, a partir de si mesmos, condições de encontrarem-se com Deus. Daí a razão de Jesus ter sido e continua sendo a ponte, a porta, o caminho, já que não existe em mim, em você e em nenhum indivíduo sequer condições para se estabelecer vínculo, relação com Deus a partir da poupança das boas ações. Vocês sabem, considerando o que eu disse há pouco, pensando-nos precisamente na atuação de Jesus no contexto do Novo Testamento, que a religião representada nos fariseus, ou nos que se apegavam às regras legalistas da tradição, se escandalizou quando Jesus passou a conviver com quem, na opinião destes, não tinha dignidade nem para receber um abraço do Deus eterno. Tanto é que o discurso destes, isto é, dos fariseus, em síntese, se tratava, considerando a relação que Jesus estabelecia com os indignos, de estigmatizar Jesus, de alguém que não vivia fazendo a vontade de Deus, porque tinham uma interpretação equivocada, errada, até do que Deus havia dito no Antigo Testamento. Isto porque Isaías 55 está no contexto do Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus. E é neste contexto que nós encontramos este convite, ou este chamado, que de fato e de verdade escandalizava
os que estavam presos, cativos, a perspectiva da salvação mediante as boas ações, mediante a observação dos ritos da religião, mediante a observação ou a subserviência das normas cativas à religiosidade dos homens. É por essa razão que este convite é um escândalo, porque o mesmo diz enfaticamente: vinde, vinde. O verbo vinde é usada várias vezes aqui, com o intuito de explicitar ou de mostrar que se trata de um convite. De um convite a todos que não têm condições de pagar o que só Deus pode dar. Vocês sabem que até hoje existe uma dificuldade enorme em se tratando de muitos segmentos evangélicos para entender que o Evangelho veio na pessoa de Jesus pura e simplesmente para dizer que o mesmo não faz acepção de pessoas, que o mesmo não veio com um endereço considerando bairros específicos, casas específicas, indivíduos específicos, pessoas específicas, porque o mesmo veio considerando pessoas variadas, residentes em realidades éticas, morais distintas. O religioso fanático, a exemplo de um fariseu, como um rapaz que havia se perdido, chamado de pródigo, pelas estradas da imoralidade e da corrupção moral e ética. Este é o Evangelho. O Evangelho que escandaliza, sim, os que não entenderam ainda que Deus é gracioso e bondoso. E por essa razão, este Evangelho, a partir disto, abraçou e continua abraçando pródigos, pessoas que, moralmente falando, não tinham condições de fazerem parte do arraial dos que são de Deus, dos que são do Evangelho. Esse chamado é escandaloso, em síntese, portanto, porque ele convida os que não estão aptos pela religião, pelos sistemas religiosos, a andarem com Deus. E nesse sentido, nós temos que considerar, portanto, alguns pontos, pensando nos que este convite é o convite do Deus gracioso, do Deus misericordioso, do Deus que chama por meio de Jesus, que é a graça encarnada. Em primeiro lugar, eu e você, nós devemos entender que a graça escandaliza porque despreza o mérito. A graça escandaliza porque despreza o mérito. Versos 1 e 2, se não prestem atenção. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vinde, comprai sem dinheiro. Aqui está o escândalo desse chamado, comprar sem dinheiro. Não é necessário moedas. Não é necessário, portanto, ter uma conta abarrotada. O verbo vinde, usado aqui repetidas vezes, é um convite urgente, dirigido aos sedentos, não aos bens supridos. A ordem paradoxal, comprar sem dinheiro, subverte a lógica humana. Aqui o que vale é a fome, não a moeda. É os que não têm condições. É os que não podem comprar. São os indignos. São os que não são aptos. Os que não possuem recursos. Este é o Evangelho. O Evangelho que no curso dos anos vem abraçando pessoas que não possuem condições nenhuma a partir delas mesmas, o tempo todo, para estarem estabelecendo relação com Deus. Vejam que aqui nós entendemos uma coisa fundamental, que é que não adianta alguém se esforçar, alguém se dedicar, fazendo boas ações, com o intuito de, a partir destas, conquistar a salvação. Porque, em outras palavras, Isaías está dizendo que não depende das boas ações, não depende dos recursos humanos, não depende da moeda, não depende do dinheiro, não depende do esforço, não depende das ações bondosas, da filantropia social. Assim sendo, eu e você devemos entender que estamos aqui porque Deus um dia nos chamou, aplicando em mim e em você o Evangelho, Jesus Cristo, e a partir disto, nós fomos, por meio do Espírito Santo, convencidos a vivermos de acordo com o Evangelho, a vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é escandaloso, porque, irmãos, a gente encontra pessoas que socialmente, considerando a ética social, são o tempo todo marginalizadas, são o tempo todo desprezadas, são o tempo todo pisoteadas pela moralidade de um sistema destituído do Evangelho, convivendo, vivendo, se relacionando com o Evangelho, experimentando a graça de Deus em suas vidas. Deus oferece um banquete onde a única exigência é fome verdadeira. Vinde, vinde. Todos que não possuem condições, mas que estão com sede. A grande questão aqui, portanto, não é o que se tem para dar, para oferecer. É a sede, é a necessidade, ou a consciência de que se precisa de Deus. Eu e você
muitas vezes, somos conduzidos, infelizmente, em função da consciência que temos, a pensar que o Evangelho só serve para quem acha, para quem nós achamos que o Evangelho serve. Para pessoas que nós consideramos aptas, dignas, merecedoras. Jesus, quando chega no mundo, Jesus rompe com esta consciência farisaica, porque Jesus estabeleceu vínculo com pessoas que estes, isto é, os fariseus, desprezavam, como disse há pouco. A igreja de Jesus Cristo deve chamar a todos. Assim sendo, aos que estão nos prostíbulos, aos que estão nas cracolândias, aos que estão nas vielas da imoralidade, aos que estão na contramão do que é, religiosamente falando, aceitável. A igreja de Jesus é a igreja que vive chamando pessoas sedentas, moralmente deploráveis, eticamente deploráveis. Quantas pessoas você conhece que talvez você nunca fez este convite, por causa da condição moral que este ou esta vive, e talvez é esta que anda sedenta ou sedento pelo encontro genuíno com Deus, e precisa ouvir este convite, este chamado, que é escândalo, até para você, talvez. Aquela pessoa que cruza, algumas vezes, por seu caminho, e você não ousa abrir a boca para falar do Evangelho, porque você já entendeu de uma maneira inconsciente e foi conduzido ou conduzida a não abrir sua boca, que este ou esta não merece, por causa da condição que se encontra eticamente e moralmente falando. O Evangelho, ele existe para estabelecer escândalos nesse sentido. O que não, segundo a visão do mundo, pode ser encontrado, para o Evangelho é encontrado. Os Zaqueus, as Madalenas, os que são vistos por Jesus, os que são enxergados por Jesus, os que são encontrados por Jesus, os que são achados por Jesus. Infelizmente, nós vivemos em uma realidade hoje, onde existe até área VIP, em algumas denominações, que se dizem evangélicas. Áreas estas que não cabem Zaqueus, Madalenas. Gente que não tem um vintém no bolso para comprar um assento. Isaías aqui estabelece esse escândalo, porque é o escândalo do Evangelho, quando ele diz que não precisa ter moeda, dinheiro, recursos, para se ter o que Deus dá gratuitamente, porque é de graça, é misericórdia, é bondade. Em segundo lugar, a misericórdia escandaliza, porque vincula pecadores a promessas reais. Versos 13 e 5. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi,
Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou. Farei convosco uma aliança. A palavra aliança remete ao pacto davídico. Agora universalizado, o Messias seria testemunha, príncipe e guia até de nações estrangeiras. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo aqui, outros povos, gentios, hão de ser incluídos nesse projeto magnífico de salvar pessoas, de arrancar pessoas das vielas da imoralidade, das vielas da perdição, das estradas que conduzem aos abismos, espiritualmente falando e moralmente falando. O verso 5 mostra o impacto. Povos que não conheciam Israel seriam atraídos. É óbvio que aqui Isaías está dizendo algo que o Novo Testamento em Jesus diz, que a salvação nunca se restringiu somente aos arraiais de Israel. Jesus deixou isso explícito, e João, em seu evangelho, precisamente no capítulo 10, ressalta que além dos arraiais de Israel, existiam pessoas gentílicas que iam ser salvas, e isto foi um escândalo, porque, como disse o irmão Mauro há pouco, na IBD, os judeus tratavam os gentios, isto é, os não-judeus, como indignos, como impuros, a exemplo do que faziam com os samaritanos. E notem que a ideia desenvolvida no Novo Testamento tinha a ver com o que Deus já havia dito no Antigo Testamento. Há 700 anos antes da chegada do Evangelho encarnado, da chegada do Evangelho substancializado, da chegada do Evangelho fisicalizado, isto é, da chegada de Jesus. Isaías está dizendo que no pacto que Deus fez com a nação de Israel, por meio de Davi, Deus haveria, obviamente que Deus estava falando de Jesus, de salvar pessoas que não faziam parte da tribo, da etnia de Israel. Isto foi um escândalo. Os fariseus, por causa das ações de Jesus voltadas aos gentios, demonizavam Jesus. Porque eles não haviam entendido o que Deus já havia dito anos atrás. A inclusão de pessoas que não seguiam os ritos do cerimonialismo judaico, da tradição judaica, na salvação. Imagine um judeu cativo à ideia de que a salvação só pertencia a quem nascesse em Israel, ouvindo de Jesus enfaticamente que esta, ou seja, a salvação, transcenderia os arraiais de Israel. Foi um escândalo. E continua sendo um escândalo hoje. Porque o Evangelho continua falando aos que desprezam os pródigos, aos que desprezam os Zaqueus,
aos que desprezam os mateus, publicanos, desprezados no contexto do Novo Testamento, mas abraçados pelo Evangelho, por Jesus. Eu, muitas vezes, vivo desprezando no meu coração, na minha alma, pessoas, porque eu digo a mim mesmo, este ou essa não é digna do Evangelho. Enquanto Deus está o tempo todo dizendo que quem determina quem é ou quem não é, não sou eu, é o próprio Deus. Talvez o maior escândalo que o Evangelho causou no contexto do Novo Testamento, incluindo pessoas, considerando a perspectiva farisaica do judaísmo à época, foi quando o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, se converteu. Atos 9. Já que o mesmo havia matado inúmeros cristãos. Até os cristãos, pessoas convertidas, que haviam abraçado o cristianismo, ou a pessoa de Jesus, não aceitavam. Porque a perspectiva judaica ainda estava impregnada no coração destes. Inclusão. O evangelho da graça é o evangelho da inclusão. O evangelho da graça é o evangelho que inclui pessoas das mais variadas. Em terceiro lugar, nós temos que entender que o tempo da misericórdia é escandalosamente breve. Versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O enquanto revela urgência. A conversão bíblica tem dois atos claros: deixar o caminho, atitudes práticas, rebeldia, abandonar os pensamentos, ideias justificativas, filosofias pessoais. Notem que ao mesmo tempo o convite é para todos que não têm condições de fazer parte a partir de si mesmos deste projeto que se inicia antes mesmo da chegada de Jesus. Estabelece um tempo. Estabelece um tempo com urgência. Deus promete perdoar de maneira abundante, mas hoje é para quem entende por meio da graça que tem a ver com hoje, não com amanhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A urgência. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas ainda não entenderam o quanto é importante estarem mais atentas a esse relacionamento com Deus do que o relacionamento com as coisas do mundo. As pessoas não entenderam ainda que buscar a Deus, ou um relacionamento com Deus a partir de Cristo, é mais importante que buscar um relacionamento com os carnavais da vida, com as festas da carne da vida, com tudo aquilo que tem a ver mais com esse mundo, do que com o Evangelho. Deus promete perdoar de maneira abundante. Isto é escandaloso. Porque quem entende hoje que se deve buscar a Deus hoje e se encontrar com Deus hoje por meio de Jesus, independente do que já fez ou do que anda fazendo, Deus perdoa. Eu disse há pouco que talvez a conversão de Saulo de Tarso foi a conversão que mais gerou escândalo no contexto do Novo Testamento, precisamente para os judeus, mesmo convertidos, que ainda estavam presos à mentalidade judaica e, por que não dizer, a tudo que ele havia feito antes de se converter. Conquanto Deus, que perdoa de maneira abundante, não estava olhando
para o que Saulo de Tarso havia feito. Porque Deus não destila a sua graça a fim de perdoar mediante poucos ou muitos pecados. A questão aqui não é o quanto as pessoas pecam, ou o quanto elas vivem eticamente de maneira deplorável, mas a sede que é externada hoje, o entendimento que se deve buscar a Deus hoje, o entendimento que se deve entregar a Deus hoje, é a consciência do imediatismo, da urgência desse chamado, que tem a ver com a entrega total a Deus. Quantos jovens têm dito o seguinte: amanhã eu vou, hoje não. E não só jovens, adultos, pais de família, mães, que têm esticado o tempo. E o Evangelho diz que tem a ver com hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, porque vai chegar um momento que essa oportunidade deixará de existir. Talvez o momento que os olhos se fecharem, o corpo deixar de funcionar. É hoje. Em quarto lugar, a palavra escandaliza porque não negocia, ela opera. Versos de 8 a 9. Assim será a palavra que sair da minha boca, assim como a chuva, assim será a minha palavra. Deus responde ao espanto humano diante da misericórdia. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não penso como vocês pensam. Eu não penso como a religiosidade presa às tradições e ao mérito humano pensa. Os meus pensamentos são extremamente distintos dos vossos pensamentos. A comparação com a chuva e a neve aponta para a eficácia da palavra. Ela desce, trabalha, frutifica e não retorna vazia. Cristo é a palavra encarnada que cumpre tudo o que o Pai determina. Você pode até não entender o processo, mas pode confiar no resultado. Onde a palavra entra, a morte recua. Vejam que Deus, por meio de Isaías, está construindo a ideia de que não precisa ser digno para ser considerado digno, porque não tem a ver com mérito, tem a ver com a graça. Tem sede? Busque a Deus, independente do que você tem sido, porque Deus pode te transformar, Deus pode te mudar. E não se preocupe com a consciência da religião da atualidade, porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos de muitos que estão presos à consciência da religião da atualidade. Deus encaixa pessoas na salvação, não porque elas merecem a salvação, porque Jesus muda e transforma, e em Jesus a conta é paga, a dívida é encerrada. Em quinto e último lugar, a misericórdia escandaliza porque faz florescer onde só havia espinhos. Versos 12 e 13. É a conclusão do raciocínio. Onde havia trevas, onde havia podridão moral, onde havia perdição total. Quando chega a graça de Deus, a transformação se torna evidente. Saireis com alegria, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. A libertação gera celebração cósmica, montes, colinas, árvores participam da alegria. O verso 13 apresenta a reversão da maldição do Éden. O espinheiro, símbolo do pecado, dá luz ao cipreste, símbolo de retidão e renovação. O que antes era indigno, era desprezível, Deus faz digno. O que antes, aos olhos da sociedade, era
sirvo de marginalização, Deus dá dignidade, Deus dá honra. E há uma festa cósmica quando isso acontece. Isaías diz que Deus transforma. Então, em outras palavras, o recado é: nós não precisamos olhar para o que as pessoas são hoje, mas para o que Deus pode fazer na vida delas, a partir do momento que elas se encontram com o Evangelho. Este ou esta que você acha que não tem jeito, que não pode mudar, que não pode ter uma vida totalmente transformada, pode sim. O espinho pode ser transformado em algo totalmente encantador. Deus muda, Deus transforma. Este é o Evangelho que não exige moedas, esforço, currículos acadêmicos, casas bonitas, carros bonitos, roupas sofisticadas, não. Ele encontra o coração de quem tem sede de Deus. E quando ele encontra esses corações que passam a ter sede de Deus, porque o próprio Deus opera a necessidade da sede, ele transforma, ele muda, ele liberta. Eu concluo dizendo a você que o chamado de Isaías 55 é um escândalo para os religiosos, um alívio para os cansados e uma convocação santa para os humildes. Não é um banquete qualquer, é o chamado de um Deus gracioso que não exige moeda, mas entrega um banquete. O escândalo da cruz é este: Deus oferece o que o homem jamais poderia comprar, e quem tenta pagar por misericórdia, ofende o sangue que já foi derramado, que já pagou a dívida. Este é o Evangelho que tem encontrado pessoas que durante anos e anos e anos e anos foram marginalizadas, destratadas, malquistas, transformando-as, mudando-as, restabelecendo-as. A graça de Deus não exige nada em troca para alcançar e transformar. Hoje nós vivemos em uma época onde o Evangelho tem sido mercantilizado. Os discursos se você tem condições de dar, de ofertar, você vai receber. Isaías 55 é um escândalo para quem tem propagado o Evangelho a partir desse entendimento. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos, porque entendemos que a sua graça é maior que a vida, porque entendemos que nós fomos achados, que fomos encontrados por ti, de maneira graciosa. Estávamos perdidos, e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, assim como o Senhor encontrou tantos outros, que se dependesse da sociedade, da época em que viviam, presa na religiosidade, não iriam fazer parte dos que são hoje do Senhor. Mas sabemos que a graça do Senhor, ela não mede o esforço, ela não vai ao encontro a partir do esforço, a partir da condição, a partir do recurso, a partir da moeda. Não, é graça, é incondicional. E por essa razão nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te enaltecemos, porque aqui estamos, porque o Senhor nos alcançou.
Há Zaqueus aqui, há Madalenas aqui, há Mateus aqui. Há pessoas que o Evangelho mudou-as, transformou-as. E nós te louvamos por isso. Que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos entender que o Evangelho deve ser propalado a todos. E só o Evangelho é capaz, porque é o poder de Deus, de transformar e mudar vidas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça revelada na pessoa bendita de Jesus, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a sua vida, e sobre a vida de todos que pertencem ao Senhor, aqui e em qualquer outro lugar do mundo, hoje e em todo sempre. Amém e amém.